Quero saudar a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos os nossos irmãos estejam realmente gozando desta paz gloriosa de Deus. Mesmo nesses dias trabalhosos, atribulados, somos bombardeados de informações difíceis sobre o momento em que nós estamos atravessando, mas louvamos a Deus, porque Ele está conosco nesta história. Ele está no nosso barco e nós confiamos na sua proteção, na sua provisão. Quero nessa oportunidade, como ainda está num clima de ceia, devido à pandemia, retardou a ceia de muitos lugares, alguns já fez, mas queria trazer uma palavra acerca da ceia. Para isso eu quero estar lendo Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecidos, muitos, e começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Amém. Sei que o texto é conhecido dos nossos irmãos, mas queríamos aqui meditar um pouco no sentido da ceia do Senhor Jesus. A Páscoa é a celebração da saída do Egito. Ela era feita em família sanguínea. E hoje, essas nossas reuniões, a ceia, ela continua sendo em família. Só que como é um novo testamento, novo pacto, nova aliança,
entrem em família que fazem parte do sangue de Jesus, unidas pelo sangue de Jesus, vinculada pelo sangue de Jesus, nos tornamos família e família espiritual. Na cultura judaica, ele se reunia em volta da mesa já preparada para a Páscoa. E em cima da mesa tinha ali 4 taças de vinho, que referia às 4 promessas feitas ao povo de Israel, que está lá em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Primeira promessa é: eu sou o Senhor, o seu Senhor, que para nós hoje ela se repete, ela representa a mesma promessa que Jesus repete isso à igreja da Nova Aliança lá em João capítulo 17, versículo 19. Ele continua sendo o nosso Senhor. Nós temos que nos conscientizar da mesma forma. E a segunda promessa, ele diz: eu o livrarei da servidão. Era a promessa feita ao povo de Israel, das 4 taças de vinho que estava ali posta na mesa no dia da Páscoa. Que para nós, essa promessa de livramento e de servidão também se repete em João 8:32. Terceira taça é a terceira promessa, que é: eu o resgatarei com braços estendidos. Que para nós ela se repete a mesma promessa em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. A quarta taça, que representava a quarta promessa, é: tomarei por meu povo. Que para nós se repete em João 15:11. Nós nos tornamos também povo de Deus. Ele tem o mesmo compromisso, a mesma preocupação, o mesmo amor, o mesmo afeto. E nessa ceia judaica, na Páscoa, depois disso, o pai de família, ele toma a primeira taça, que é a taça da separação e santificação. Ele ora e bebe, e dá aos demais da família que está ali, participando. E depois que todos tomam, eles repetem essa palavra: somos o povo separado. Isso eles repetiam para conscientizar que eles não eram igual os outros povos que adoravam deuses, que se apoiavam em deuses, mas eles eram conscientizados que eles eram separados para Deus, para o uso de Deus, para viverem para Deus. Aí ele pega a segunda taça, que é a taça da explicação. Aí é o momento onde um dos filhos ali da família, ele se levanta e diz: pai, por que essa refeição é diferente das outras? Aí o pai explica o porquê é diferente. É porque eles também seriam um povo diferente, com outras ideologias,
com outras finalidades, com outras preocupações, com outras afinidades, com outros pensamentos, com outras ações. Então a Páscoa era para conscientizar eles do compromisso com Deus, da seriedade que é ter uma vida com Deus. Logo depois disso, aí o pai explica, é porque é uma aliança que Deus fez com os nossos pais, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É a hora que ele vai ensinar os filhos, é a hora que eles vão estar inculcando nos filhos a necessidade da Páscoa, a necessidade de refletir a essência da Páscoa, o valor da Páscoa. É a hora que eles vão estar criando a personalidade nos filhos, para que eles dessem continuidade, para que eles tivessem consideração pelas coisas de Deus, para que os filhos pudessem crescer no temor de Deus, para que os filhos pudessem vivenciar o que é uma fé em Deus, o que é compromisso com Deus. Aí naquela hora, toda a família tira um momento de silêncio. Isto eles entendiam, interpretavam que era para esquecer tudo e só pensar em Deus, do Egito, onde eles foram libertos, e estarem então conscientes do milagre que Deus havia feito na vida deles, para valorizar a presença de Deus, para cada dia mais estarem mais efetivos em Deus. Aí logo depois eles dizem, Deus, depois do momento de reflexão, voltar ao passado, pensar no presente, glorificar Deus para o futuro, eles dizem, Deus é poderoso, Ele nos livrou do anjo da morte. Esse é um momento de reconhecimento pelo que Deus fez, pelo que Deus é. É um momento de agradecimento. Era um momento ímpar, esperado por eles, reverenciado por eles, praticado com seriedade por eles. Aí depois que eles comem o cordeiro, vem a terceira taça, que é a taça de ação de graça. E aí eles levantam a taça e juntos levantam o pão ázimo, sem fermento, e eles dão graça e bebem, que é um momento de ser grato a Deus. Aí eles vão para a quarta taça, que é a taça da retidão e entrada na terra prometida. E aí eles oram e bebem, porque é a taça ali do descanso, onde eles já haviam possuído a terra prometida, alcançado a promessa, consumado todo o sofrimento do deserto. E o texto que lemos, ele está com os discípulos. Aí os discípulos perguntam, mestre, onde quer que preparamos a Páscoa? Os discípulos indagou Jesus, onde quer que preparamos a Páscoa? E ele diz, vai à cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Isto não era normal. Normalmente era encontrar as mulheres com o cântaro. Não era costume judaico encontrar um homem com um cântaro de água.
E ele chegando a hora, ele reúne com os discípulos para a Páscoa e ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Aí Jesus já está, nessa época, no seu 3º ano do seu ministério. Mas onde ele estava nas 2 Páscoas anteriores, que ele não havia se manifestado? Na primeira ele está entrando no templo, lá em João 2, 13 ao 17, aonde ele expulsa os cambistas, que era egoísta, ocasionista, sabia que era uma época onde as pessoas iam oferecer o sacrifício, eles aproveitavam a oportunidade e refletidamente, com algumas ações de ocasionista, ia ali vender seus animais para o sacrifício com preços exorbitantes. Aí é onde Jesus chega, se revolta pela ação egoísta deles, materialistas, e acaba açoitando, expulsando e conscientizando que a casa dele era lugar de oração, não de covil de salteadores. Ele traz aquela lição da seriedade que é a casa de Deus. E na segunda ele estava multiplicando o pão, fazendo o milagre. Agora já está quase na hora dele manifestar, ser assunto, terminar sua carreira, terminar o seu ministério, porque logo ele estava aproximando de ir para a cruz, consumar ali o seu ministério. E eles estão em roda da mesa. Aí Jesus, nesta oportunidade, ele representa ali o pai de família da ceia judaica, a Páscoa. Aí Jesus vai celebrar a Páscoa judaica e estabelecer a ceia, a nova aliança. E nesta Páscoa, ela tem a sombra da cruz. Ela apresenta ali a morte de Jesus, o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Estava logo nos dias aproximando ali da sua crucificação. Aí ele ora e bebe, e ele pega ali a segunda taça. E antes da terceira taça, ele pega o pão, ele come, como de costume na época judaica, passa ali o pão por todos. Mas nesta oportunidade agora, ele muda a liturgia da Páscoa judaica. Ele inverte um pouco da liturgia como de costume. E ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aí ele queria dizer: de agora em diante, ao participar, não vai mais lembrar da saída do Egito, mas da minha morte. Era o Novo Testamento, a nova aliança. Aí ele diz: porque todo o sangue que foram derramado no Egito
apontava para mim. O Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí no verso 20 ele toma a terceira taça, que é a taça da graça. Ele lembra e ele dá graça e estabelece a ceia e diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Nova aliança, aliança de sangue. Ele sai da lei e agora ele entra na graça. Mas antes de pegar a última taça, a quarta taça, ele sai porque aproxima ali a sua morte. Ele sai para o Monte das Oliveiras. Por isso que ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Está no versículo 39 do capítulo 26 de Mateus. Aí logo os soldados chegam, Judas beija, e aí logo eles prendem e começa o seu sofrimento. E logo ele foi levado para ser julgado, sem direito de defesa. Anás e Caifás manda para Pilatos, Pilatos manda para a tortura ali, e aí logo ele foi despido, colocado no tronco de bruço, entre dois algozes, com o chicote. O historiador diz que o chicote romano feito para torturar os judeus tinha pedaços de ferro, de chifre, de carneiro na ponta, que rasgava a carne do que estava sendo açoitado. Dificilmente a vítima saía viva ali daquela tortura. Depois colocaram uma coroa de espinho na fronte, e aquele espinho rasga o couro cabeludo, sangue desce pela sua face. Logo depois, sem ali nenhum sentimento, seus algozes coloca a cruz pesada em seus ombros, e ele já fraco, perdendo sangue, ele sai arrastando a cruz na rua de Jerusalém. Ele cai, levanta, cai, levanta. Aí ele chega ali ao Gólgota, e ali colocaram na cruz. A cruz, segundo a história, era feita 5 dias antes. E a história diz que essa que lhe foi colocada estava preparada para Barrabás. E Barrabás era de maior estatura, por isso intensificou ainda o sofrimento de Jesus, porque para moldar ele na cruz, colocar, tiveram que puxar, esticar, com isso ainda ficou mais intenso o sofrimento dele ali, para pregar, acomodar ele naquela cruz. Ainda assim ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Não estava ali irado, murmurando, lamentando, mas estava enfrentando a cruz por amor a toda a humanidade. E ele olha para o ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ali ele passa 6 horas na cruz, das 9 às 15, o sofrimento mais longo da história, diz a Bíblia. O mais longo. E logo de repente ele dá um brado, e a terra se estremece, e sai
da boca de Jesus a frase mais linda de toda a história: está consumado. Quer dizer, cheguei no final, cumpri a profecia, paguei a dívida. E aí ele rende o seu espírito ali na cruz, para nos dar então a oportunidade, o privilégio, o direito de nos usufruirmos desta maravilhosa oportunidade de vida eterna. E é claro que a ceia nossa ainda tem continuidade, está lá em João 13, aonde Jesus ordena os lava-pés. O ato de lava-pés são a parte complementar da ceia. Se parar por aí, é claro que estaria incompleto, porque lá o verso 5 do texto, onde nós lemos sempre da ceia, diz que levantando-se da ceia, cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Agora, nós ouvimos em nossos dias algumas teorias, algumas versões, algumas teologias que diz que lavar pés era costume judaico. E eu posso afirmar que não, por dois motivos. Primeiro, havia sim na verdade um costume, mas quem fazia isso era o dono da casa onde chegava o viajante. Está lá em Gênesis 18, 4, 19, 2. E segundo, porque se fosse costume, Pedro não ia questionar, não ia contradizer, não ia se surpreender com aquilo, nem ia manifestar nenhuma razão, porque ele já sabia daquilo ali. Então, na verdade, é o novo pacto, a nova aliança, a necessidade que teríamos de fazer, de dar continuidade à ordem de Jesus. Outros diz, é sinal de humildade. Concordo que é sinal de humildade. Não como interpreta, não como prega, que Jesus só fez para mostrar a humildade. Eu creio que é por humildade, porque os humildes fazem, os humildes aceitam, os humildes submetem, os humildes obedecem o que está escrito. Os soberbos, aqueles que preferem ficar com a sua teoria, com a sua teologia, com o seu achismo, não têm a humildade de aceitar o mandamento, de aceitar as escrituras, de repetir esse mandamento. Então é sim, questão de humildade. Jesus fala a Pedro: o que eu faço tu não saberás agora, mas o saberá depois. E eu digo que ele soube depois, porque logo depois de Atos 2, aonde eles foram cheios do Espírito Santo, receberam a incumbência de dar continuidade à igreja, receberam o Espírito Santo, receberam a revelação, e a igreja dali em diante deu continuidade a esse ato do lava-pés. 1 Timóteo 5, 9 ou 10, a igreja fazia. Então não foi simplesmente ali no ato que Jesus instituiu, delegou essa missão à igreja, aos discípulos. Jesus, ele fala a Pedro: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Isso representa que lavar os pés é para ter parte com Jesus. Não são todos que se submetem, porque nem todos se interessam em ter parte com Jesus, em fazer parte com Ele, em dividir o seu tempo, seu coração, seu espaço, sua mente com Jesus.
Mas aqueles que entendem, que recebem a revelação, eles vão entender a intensidade, o valor, a necessidade de fazer, repetir esse ato instituído por Deus. Porque só em João 13, que Jesus citou, só nesse evangelho? Porque foi ali que Jesus estava, nesta ceia que Jesus estava. E aceitar os lava-pés é a igreja que Jesus está, é a igreja que ele habita, é a igreja que ele confia, é a igreja que ele estabeleceu, é a igreja que ele ordenou, é a igreja que ele revelou. E só repete a igreja onde ele está, aonde ele vive, aonde se mantém intimidade com ele, aonde se tem pacto com ele, aonde se tem compromisso com ele, aonde se preza pela veracidade da palavra, pela cumplicidade da palavra, pela execução da palavra. É ali que ela vai ser repetida, é ali que vai dar continuidade a esse mandamento. Por isso Jesus, ele não lavou os pés de Judas. Está lá no versos 9 e 10. Jesus disse: vós estáis limpo, mas nem todos, se referindo ali a Judas. Se lavasse os pés de Judas, ele estaria aceitando a proposta de Satanás de Mateus 4, 9. Que diz: se prostrados me adorares. 1 João 6,70 diz: um de vós é o diabo. Como que vai prostrar diante do diabo, lavar os seus pés? Isso não é mistura com as coisas do mal. Isso é para os separados, santificados, eleitos do Senhor. Então não tem pacto, não tem mistura. Não compactua com as coisas do mal, as coisas de Deus. Então lavar pés também é mandamento do Senhor, não é a opção da igreja. Não é uma liturgia que a igreja cria. Não é ela que decide se faz ou não faz. Pelo menos na igreja de Jesus, onde ele estabeleceu, não. Ali o que impera, o que manda, o que coordena ali é a palavra. A direção é a palavra. Então, lavar os pés é mandamento. Lá no verso 15, Jesus disse: assim como eu fiz, façai vós também. Ele não diz, fica à vontade, se vocês acharem melhor, ou não tem necessidade. A ordem dele é imperativa. Ele diz: assim como eu fiz, façais vós também. Então isso é para que desse continuidade, é para que se repetisse dentro da igreja cristã, onde ele estabeleceu, aonde ele fez um pacto, onde ele fez compromisso que se fizesse. E nós temos Mateus 19, 7, onde Jesus ele fala ao jovem ali: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Muitos falam de vida eterna, garante que tenha vida eterna, espera pela vida eterna, mas dentro da liturgia, dentro da doutrina estabelecida, querem fazer do seu jeito, querem facilitar, querem inovar, querem se tornar as coisas mais atraentes, menos trabalhosas, não querem sacrifício. Então eles estabelecem a sua meta, eles estabelecem a liturgia, eles que ditam as suas regras. Mas na igreja que Jesus comprou com o seu sangue, que ele estabeleceu, que ela começou em Atos 2, dirigida pelo Espírito, movida pelo Espírito, com a visão do Espírito Santo, elas dão continuidade a esse ato glorioso e indispensável na ceia do Senhor Jesus Cristo.
Nós temos que fazê-la completa, conforme diz as Escrituras. Nós temos que ter essa consciência de estarmos respaldados na palavra de Deus. Portanto, são aí breve meditação sobre a mesma, que todos reflitam melhor, ore, que Deus assim abençoe cada um dos nossos irmãos e amigos. Que Deus abençoe.